Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, brasileiros liberados de Gaza. A gente vai comentar isso. Antes eu quero te fazer um pedido. Antagonista está no top 3 do Oscar da internet, o IBEST. Eu quero pedir para você clicar aqui embaixo e votar na gente, porque entre os três é o único de jornalismo independente. Você que gosta de jornalismo independente, vem comemorar esse prêmio com a gente, combinado? E aqui no Narrativas Antagonista, você que já é da casa, sabe bem como funciona. Aliás, queria saber se você gosta de ver o Narrativas Antagonista todos os dias, 5 da tarde, ou se você é da turma que guarda para maratonar tudo no final de semana. Me conta aqui. A gente primeiro fala o fato do dia. Depois, a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e, no final, a minha opinião. Minha opinião pode ser igual à sua opinião, de repente. Podem ser opiniões diferentes. De repente, você quer opinar sobre um outro ponto da questão que às vezes eu nem toquei, nem falei naquilo, então você fique à vontade. Os comentários aqui embaixo estão abertos para vocês. E, aliás, eu tenho um orgulho de vocês nesses comentários, porque num momento em que falar de política é só hate e doideira, vocês estão conseguindo fazer um debate muito legal. Claro que tem uma ou outra exceção, mas rapidinho esse pessoal também vai treinando o cérebro e se acostumando a debater política em profundidade. Enfim, vamos para o fato do dia. Fato do dia: brasileiros liberados de Gaza. O Itamaraty anunciou ontem que finalmente conseguiu a liberação dos brasileiros para sair de Gaza. Essa liberação é de um grupo que tem 24 brasileiros natos e outros 10 que são palestinos. E palestinos em duas condições. 7 que já estavam num processo de imigração para o Brasil e já estava tudo ok, já iam vir. Já estava com a documentação adiantada. E 3 deles são parentes próximos. Esses nomes, gente, não é assim só que vai lá o governo e faz a lista. Para você conseguir liberar essas 34 pessoas, quer dizer que a vida de todas foi investigada a fundo. Então, Israel foi atrás e o Egito também foi atrás. É claro que antes o Itamaraty já tinha feito essa triagem, né? Mas como é o Brasil que está apresentando, os outros 2 países fazem também. Então, eles já liberaram. São, olha que coisa interessante, maioria esmagadora de criança. 18 crianças, 18 brasileirinhos que vão vir, 10 mulheres e 6 homens. Então, vocês vejam, a maioria do nosso grupo é de mulheres e crianças. Eles foram já, estão contando, né, com a ajuda das entidades diplomáticas brasileiras para poder sair. Muita gente imaginou que quando essa lista chegou, você sai. Em uma situação que não fosse de guerra, talvez, mas as fronteiras estão complicadíssimas. A fronteira fica aberta poucas horas por dia. A prioridade é para passagem de ambulância e não dos cidadãos, não digo nem dos brasileiros, de todos, porque não tem assim uma ordem de qual cidadão sai na frente. Você tem ali uma liberação e eles vão ter de sair. Tem uma fila gigantesca para sair, enfim, todas as dificuldades. E até o momento eles não saíram. Então havia uma expectativa grande de que a imprensa já ia poder falar com esses brasileiros e tudo. Não foi isso o que aconteceu. Como isso não aconteceu e a imprensa foi criando uma expectativa aqui no Brasil e o pessoal nas redes sociais foi criando uma expectativa,
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chamou uma entrevista coletiva à imprensa. E aí, nessa entrevista coletiva, ele fez questão de explicar os detalhes do que ocorre lá. Que não é que nem a gente passando aqui em fronteira, não é a alfândega que a gente conhece. É um negócio muito diferente e já estão tratando disso. Novamente não saíram, apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle, não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Nós estamos em contatos reiterados com todas as partes e temos certeza, esperamos que esses nomes sejam autorizados a cruzar o mais rápido prazo possível. Os nomes já foram publicados, já foram entregues, fazem parte da lista dos que foram autorizados a cruzar. Estão os brasileiros e nacionais de outros países, mas queria só dizer que até o momento nenhum desses nacionais, de nenhuma nacionalidade, cruzou nos últimos 3 dias. Então, continuamos trabalhando constantemente com as autoridades dos países diretamente envolvidos. A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura. Mas o governo brasileiro tem mantido, e eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas dos países envolvidos, contatos de mais alto nível, sempre examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países. A passagem é complexa, porque a passagem de Rafah fica aberta durante algumas horas por dia e há um entendimento entre as partes que, em primeiro lugar, passam ambulâncias com feridos. E só depois disso passam, então, os nacionais de outros países. Ao mesmo tempo, a gente tem no ciclo de notícias 2 fake news circulando, que envolvem essa coisa da liberação dos palestinos e da relação do Brasil com Israel. A fake news da esquerda é que a notícia da Polícia Federal de que o Hezbollah planejava um atentado terrorista no Brasil é mentira, foi plantada. E tem, assim, jornalistas que trabalharam no governo que estão defendendo esta realidade alternativa, como se a Polícia Federal de Flávio Dino fosse uma Polícia Federal golpista, sei lá. Isso surge por quê? Para falar que como Israel participou, é uma coisa que é meio contaminada, essa esquerda não gosta, então eles criam essa fake news. Do lado da direita, a gente tem uma outra fake news circulando. A hashtag chegou nos Trending Topics, Bolsonaro Nobel da Paz. Por quê? Teve a exibição para deputados daquele filme que você viu o noticiário aqui no Antagonista. É um filme que foi uma compilação feita pelo governo de Israel, que eles estão mostrando em todo o mundo só para convidados, que mostra imagem coletada, feita pelos terroristas, pelas vítimas e pela equipe de primeira resposta no 7 de outubro, nos atentados do Hamas lá em Israel. E eles foram fazer essa exibição na Câmara dos Deputados. Estava lá Jair Bolsonaro. Foram filmados juntos, conversando. Isso já gerou uma tensão com o governo brasileiro, que já estava com a questão lá do Hezbollah. Gerou uma tensão porque ele se encontrou com Jair Bolsonaro. E aí, a embaixada disse depois que não convidou Jair Bolsonaro. Mas você vai ver nas redes bolsonaristas até parlamentar dizendo com todas as letras que Bolsonaro se encontrou com o embaixador de Israel e assim que ele se encontrou, os brasileiros foram liberados.
Assim, no universo de uma realidade paralela, isso seria possível. No entanto, não é possível por quê? Porque não depende só da relação política. Há um trâmite efetivo, diplomático, de gente que trabalha em silêncio, que é levantar todos os documentos, levar para a embaixada de um país, levar para a embaixada do outro. Brasileiro não entra no Egito sem visto. Indo daqui para lá, você tem que ter visto. Eles têm de resolver todo esse trâmite sem a pessoa poder sair da faixa de Gaza. Tem que ir o pessoal da embaixada brasileira ir lá trabalhar isso para conseguir tirar esses brasileiros. Então, não é de um dia para o outro. Para uma liberação acontecer, existe um trâmite também de documentos que foi feito. Mas, no imaginário da internet, não precisa de nada disso, tudo se resolve com um pensamento mágico, boa sorte e coração bom. Mas, enfim, estou aqui para você os fatos. Quais são as narrativas sobre isso? Vem comigo. Quando a gente fala que o PT é um desgoverno, é porque não tem governo. O Lula ficou lá, falando bem do Hamas, bem do não sei o quê, metendo pau em Israel, os brasileiros presos. Ele nem aí, porque o negócio dele é fazer a politicagem com o ditador amigo. Ele não tá nem aí. E os brasileiros lá presos, os brasileiros lá presos. O nosso presidente Bolsonaro, mesmo inelegível, mesmo com a ditadura da toga contra ele, conseguiu liberar os brasileiros. E você veja assim, que foi um encontro. Ele teve um encontro com o embaixador. Gente, é uma coisa assim, não tem como explicar, né? Se era tão fácil, por que o Lula não fez em um encontro, apenas um encontro? Logo em seguida, Israel liberou os reféns brasileiros. Ou seja, o pessoal não gosta do Bolsonaro porque quer ser limpinho. A gente tem a direita limpinha no Brasil. Ai, porque o Bolsonaro fala palavrão. Ai, porque o Bolsonaro não sei o quê. Ai, porque o Bolsonaro não sei o que lá. Mas quando é para proteger o povo, quem é que tá lá? É Jair Bolsonaro. O Lula, ele pensa nele. Ele pensa em roubar. É por isso que cada dia a gente vê essa imprensa que é aliada dos esquerdopatas, querendo cravar alguma acusação em cima de Jair Bolsonaro. Mas é por isso que o apoio ao Bolsonaro não retroage, porque na hora que a gente precisa de alguém, quem é que está lá pelo povo? Quem está lá pelo povo é o presidente Jair Bolsonaro, que é um cara que foi predestinado para estar ali e para mostrar as entranhas desse sistema podre. Vocês vejam, fizeram o que fizeram, nem vou falar nada porque tem esse negócio de fake news, não sei o quê, mas fizeram o que fizeram para o Bolsonaro não continuar. Não adianta, quem que é reconhecido como presidente do Brasil? É ele. Foi ele que liberou o pessoal em Gaza. O Brasil precisa agradecer o presidente Lula por essa vitória, porque não foi fácil. Apesar de tudo que fez o governo de extrema-direita de Israel, inclusive amando do bolsonarismo, apesar de todas as fake news que Israel e que a extrema-direita brasileira estão circulando, como, por exemplo, essa montagem ridícula, gente. Imagina, Hezbollah no Brasil. Tem que ser muito chapéu de alumínio para acreditar nisso. A Polícia Federal, que tem gente que confia, a Polícia Federal está lotada de bolsonarista. Nunca teve Hezbollah no Brasil. O Hezbollah, por que não escolhe Nova York, Paris, tem tanta cidade no mundo? Não, eu vou vir aqui para o Brasil, vou para o interior de Minas. Querem que a gente acredite numa coisa dessa. Aí vai lá o governo de Israel falar isso de boca cheia. Esse primeiro-ministro de extrema-direita, para quê? Para criar atrito. E também para tentar dar uma justificada de por que eles barravam os brasileiros e só estavam liberando o país que era favorável ao genocídio na Palestina.
Aí, apesar de tudo isso, o presidente Lula conseguiu negociar para que os brasileiros não fiquem numa situação de guerra. E aí você me diz, quando falam que é megalomania ele querer o Prêmio Nobel da Paz, merece ou não merece? Porque já é uma grande vitória países que são aliados de Israel conseguirem tirar essas pessoas. Agora, nós que estávamos sendo vítimas do governo de extrema-direita de Israel com suas fake news, de toda essa dificuldade, para a gente conseguir tirar, é só mesmo com um grande líder internacional. Vocês vão ter de agradecer o Lula. E qual que é a minha opinião? A minha opinião é que esse UFC chapéu de alumínio que nós estamos testemunhando hoje nas redes mostra que numa guerra a primeira vítima é a verdade. O que nós estamos vivendo hoje demonstra que essa desinformação ela se junta ao nosso ambiente político polarizado e as pessoas saíram da realidade. Felizmente, quem está trabalhando está quieto, e isso é algo que o brasileiro precisa começar a aprender. Na maioria das vezes, quem está trabalhando está quieto. A gente teve algo acontecendo nas redes completamente surreal. Tem ainda, está lá acontecendo. De um lado, a gente tem luloafetivos que estão dizendo que é uma farsa a Polícia Federal dizer que haveria um atentado do Hezbollah no Brasil. Se eles são luloafetivos, eles estão dizendo o quê? Que o Flávio Dino mentiu? Que a Polícia Federal do Lula é golpista? Percebe como já está fora da realidade? Como a Mossad participou disso, eles dizem que é tudo uma armação. E aí é divertidíssimo, porque não adianta você mostrar outros fatos de que o Hezbollah está, sim, na região da Tríplice Fronteira. Sempre foi uma preocupação, não só do Brasil, mas de vários outros países, que você tem atuação do Hezbollah em outros lugares do mundo, que você tem, enfim, N dados. Não interessa. Eles cismaram que foi uma armação, porque, sim... Mas a Polícia Federal não falou que é verdade, Flávio Dino não falou que é verdade, o pessoal que foi preso não confirmou? Confirmou tudo. Mas eles estão à prova de fatos. E os bolsominions também estão aí, por isso que eu estou falando do UFC chapéu de alumínio. Eu não sei qual dos dois está mais surtado. Os bolsominions inventaram uma história de que o pessoal de lá de Gaza, os brasileiros que queriam ser repatriados, foram soltos porque o Bolsonaro conversou com o embaixador de Israel. E assim, não adianta também confrontar com fatos. Não adianta. Você fala, olha, não é assim que essas coisas ocorrem. Para o brasileiro sair de Israel, ele tem que entrar numa lista. Quem está nessa lista é o Itamaraty, não é uma gestão apenas política. Não adiantava, nem se o Bolsonaro fosse Jesus, ele ir lá falar milagrosamente. Não é assim, ele pode ser muito amigo ali do pessoal do partido Netanyahu. O critério não foi esse para outros países também. Existem trabalhos diplomáticos técnicos que são feitos para você conseguir que as pessoas saiam. Foi uma coincidência temporal ele fazer essa, vamos dizer, ele fazer essa presença flagrante aí para tirar uma imagem, um videozinho com o embaixador de Israel. Foi uma coincidência temporal de algo que já estava acontecendo, de algo que já estava em movimento. Não adianta falar. A gente tem setores da sociedade brasileira que estão completamente divorciados da realidade. Existe uma produção constante, pujante de conteúdos direcionados apenas a esses setores que se divorciaram da realidade.
Por quê? Porque isso dá dinheiro. Porque eles consomem esses conteúdos o tempo todo. Quem aí tem algum amigo que virou especialista em guerra, em Mossad, não sei o que, e fica mandando o dia inteiro coisa? Eles mandam o dia inteiro coisas mais malucas. Aí tem link de coisa escrita, tem vídeo, tem montagem, existe uma produção infinita de conteúdos para esse público. Por quê? Porque é fácil você ganhar dinheiro com isso. Você inventa algo que a pessoa já quer ouvir. Eles são muito frenéticos, eles precisam muito disso, de passar isso adiante. E aí você põe a sua publi. Então você vai ganhando por clique, por repasse. Existem sites que colocam anúncios embaixo de qualquer coisa que você fizer, de qualquer site na internet você pode pôr um anúncio. Tem gente que ganha dinheiro assim. Isso virou um mercado. Atuar para essas pessoas que se divorciaram da realidade são frenéticas. Já o mercado da maioria não tem uma produção de conteúdo tão frenética e tão pujante. Por quê? Porque precisa ter um ponto de contato com a realidade. Porque o mercado da maioria que quer informações sobre a guerra, essa maioria não vai aceitar qualquer bobagem. Não vai aceitar essas hashtags Bolsonaro Nobel da Paz, Lula Nobel da Paz. A maioria não quer isso. A maioria quer saber, gente, tem algum problema para tirar os brasileiros de lá de Gaza? Por que não está saindo? O nosso é o único que engripou? Tem algum problema, alguma barreira à relação do Brasil com Israel? Foi alguma barreira o fato de ter cidadãos palestinos também na lista? E, na verdade, assim, o fato de ter cidadãos palestinos não é uma barreira. O Japão, por exemplo, também tinha pessoas que já estavam na fase de migração, já estavam com os documentos para ir para o Japão, e tinha parente também de pessoas de nacionalidade japonesa que estavam lá e também retirou. Isso de demorar tem acontecido com todo mundo, porque não é a questão política, é a questão logística mesmo daquela fronteira que está numa guerra e que está complicado. Então, assim, você produzir esse tipo de conteúdo não é do dia para a noite. Porque, assim, eu trabalho na fronteira? Não. Quem tem familiaridade com isso? São poucas pessoas. Você precisa investigar, precisa ler, precisa conversar com várias pessoas, precisa ouvir como funciona, então demora mais a produção desse conteúdo. E aí, a gente fica com a impressão que todo mundo enlouqueceu, porque você vê as coisas que as pessoas estão postando durante a guerra. Hoje, que era para a gente estar comemorando que finalmente nossos compatriotas vão conseguir sair deste pesadelo, não é? Graças a Deus serão tirados de lá. Hoje, que era para o Brasil estar comemorando, o Brasil está imerso numa guerra de narrativas que subordina a guerra lá de Israel à nossa polarização política. Isso às vezes é desesperador, mas eu quero aqui terminar te deixando uma palavra de esperança, para você nunca esquecer. Quem está trabalhando está quieto. A gente vê este amplo volume de doideira porque produzir conteúdo para quem não tem contato com a realidade é fácil e é rápido. Mas a maioria que está fazendo realmente o mundo girar não está no meio desse salseiro. A maioria está trabalhando. O Narrativas Antagonista desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu aqui rezando, espero que você reze se é de reza, mande energia positiva se é de energia positiva, mande bons pensamentos para esses nossos compatriotas, cidadãos brasileiros, para que consigam, com rapidez, sair dessa situação de pesadelo, de desespero na faixa de Gaza, que sejam bem recebidos aqui, que tenham apoio e que consigam refazer as suas vidas. É isso que a gente espera. Enfim, quero também que você deixe aqui o seu like para mim, compartilhe esse vídeo, deixa aqui embaixo a sua opinião, o que é que você achou do vídeo de hoje e que assuntos você quer ver aqui no Narrativas Antagonistas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você e para sua família. Beijo grande e até segunda.